Alô? Estão me ouvindo? Então repete comigo, eu amo é Deus. Eita, povo de Deus. Você pode se assentar, querido. Aqui não era para estar cheio de coisa no chão? Pessoal, a gente combinou através da vida do pastor Luiz uma coisa que a gente ia declarar e identificar. Isso, os caras, a gente começa a falar, os homens já começam a se mexer. Cadê os pedidos aqui? Cadê as respostas de qual é teu gigante? Pode jogar aqui, que assim eu já vou pisando em cima desse. É melhor subir. Entendi. Então vai lá. Mas não, querido, vou fazer, porque os lá de trás tem que ver. Vai cair. Eles pediram para poder o pessoal de trás estar enxergando, né? Estão me vendo aí? Atrás? Agora estão. Uau. Daqui os gigantes ficam tudo pequenininho, rapaz. Senhor Deus, Pai. Age, Senhor, em mim. Age com o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor. Alô? Amém. Pronto, queridos. Vamos colocar na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos estar, Senhor, entregando os nossos corações a Ti. Senhor, nós repreendemos todo espírito, Senhor, que venha querer trazer confusão à nossa mente. Tira toda a fortaleza mental, tudo aquilo que venha, Senhor, impedir, Senhor, que cada um de nós possa estar recebendo da Tua palavra em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, queridos? Amém. Muito bom. Nessa manhã, querido, eu compartilhei com vocês parte da minha trajetória, e mesmo não tendo intenção de prejudicar a minha família, a busca pela minha felicidade era egoísta. E acabou trazendo muita tristeza para mim, para minha esposa, para os meus filhos, ao ponto de, determinado dia, minha filha pequena viu que eu tinha discutido com a minha esposa, e ela era muito pequena, e era uma nanica desse tamanho assim, e ela encontrou comigo, falou, papai, eu falei, fala, Tayla, o que foi? E ela disse para mim o seguinte, papai, para de brigar.
Para de brigar. Eu fui ministrado por uma criança. Quantos de nós, queridos, devemos ser ministrados por nossos filhos? Para entendermos que se nós não temos estrutura emocional para conduzir a nossa casa e dar uma estabilidade emocional para a nossa casa, eles têm menos ainda. Eles ficam totalmente perdidos. As minhas referências não eram saudáveis. Isso me confundia, e toda felicidade que não vem de Deus, ela é falsa e temporária. Ela acaba por te levar às trevas. Mas pela misericórdia de Deus, eu havia aceitado a Jesus Cristo, e como meu único e eterno Salvador. E depois disso, queridos, muitas coisas foram tomando rumo e entrando nos trilhos. Mas não foi nada assim, então é tudo um mar de rosas, não. Porque Deus vai fazendo a transformação na nossa vida aos poucos, senão a gente morre. Ele vai fazendo por um processo de transição. O Espírito Santo derramou sobre mim um refrigério de paz, isso Ele fez. Além de um tipo de alegria que excedia todo o entendimento. Eu estava feliz. Minha esposa irritada comigo, como é que esse cara está feliz? Depois de tudo que ele fez comigo. E minha esposa teve um processo de transformação também, e eu não consegui explicar para ela a graça de Deus. Eu só sabia falar que Deus tinha me deixado feliz, totalmente ao contrário do que Satanás havia me dito, que eu seria infeliz para o resto da vida. No entanto, eu precisava muito mais do que arrependimento, porque eu estava arrependido. Arrependido das coisas que eu tinha feito. Eu havia me comprometido que eu não faria mais aquelas coisas. E eu não sabia como ter uma vida nova. Algumas pessoas, depois que eu terminei a ministração, hoje na parte da manhã, vieram me falar: Camal, eu passo por algumas situações, eu estou há anos com determinadas, seguindo ao Senhor, mas eu ainda passo por opressões, eu passo por desejos, é isso que você está falando, é muito parecido com o que você falou. Eu falei: é igual, cara, porque Satanás não tem criatividade nenhuma, cara, ele vai repetir as mesmas coisas. Só se, fala para quem está ao teu lado: não seja bobo não, meu. Isso, não entrar nesse clima de querer escutar a voz dele. Mas eu não sabia como caminhar. Eu falei: aceitei a Jesus e estava aqui. Aí você tem que dar um passo. Aceitei Jesus. E o que eu faço para caminhar? Como eu faço uma festa de aniversário? Fui fazer a festa de aniversário da minha filha, e minha esposa veio para mim: bom, o que nós vamos comprar, tal e tudo mais. Eu falei: bom, compra suco de frutas, compra isso e tal, e você não vai comprar cerveja? Falei: cerveja? Não, agora eu estou servindo ao Senhor, e eu não vou comprar cerveja. Não vai ter uísque? Falei: não. E teus amigos? Minha esposa preocupada comigo. Falei: cara, está tomando uma decisão na minha vida, não vai ter bebida. Agora, não sei se você sabe que teologicamente bebida não é bíblico, né? Você pode beber, não é? Só que na minha igreja não. Se você é membro, você toma a tua decisão. Se você é líder, esquece, queridão. Esquece. E os caras vêm às vezes me convencer: mas Camal, porque todo mundo acha, se tomar um vinho, porque aí eles vêm com teologia para cima de mim. Jesus, o primeiro milagre dele foi fazer vinho. Eu falei: eu sei, ele errou, mas tudo bem, cara. Os caras acham que eu vou me arregar para esse tipo de coisa. Eu falo: cara, tem coisa que não precisa estar na Bíblia, está na cara que está errado. Não é assim? Pode você bater palma para o Senhor, está errado. Amém. Querido, o Senhor vem e fala, vem o cara falar comigo, explicar que a bebida pode ser na boa, tem um tanto de medida. Eu falo: cara, a lei já te mostra, se você beber um copo já não dá para beber, você não pode dirigir.
Então é o seguinte, a lei já fala isso, então assim, para. E outra, ele vai me convencer como eu era um deles. Eu sei o que ele pensa. Se você está sentado, eu falei, eu vou sair daqui do culto, e aí eu vou com o pastor Erdi, não, vou até poupá-lo, querido, vou pegar um outro pastor, e aí vou sentar com esse outro pastor, não vou dar nem nome para ele, sento ali num barzinho, e fico lá porque eu vou evangelizar aquele povo de lá, e sento no barzinho, e tem garrafa de cerveja ali, e as meninas lá, e eu falo, não, eu sou de Deus, cara, é assim? Não basta a gente ser, nós temos que parecer. E isso é bíblico. E nós vamos ter que ser assim. E eu explico, depois de uma cerveja, depois de um copo de alguma coisa, a nossa mente muda. E a gente olha onde não deve olhar, a gente caminha por onde não deve caminhar, os teus pensamentos começam a pipocar. Cara, não dá. Se você é um daqueles que tenta conciliar, eu vou jantar com a minha esposa e eu quero tomar uma taça de vinho. Fala, querido, toma groselha, meu. Eu fiz uma festa na igreja, tem coisas que eu tento quebrar a religiosidade para a gente poder viver um evangelho sarado, um evangelho puro do Senhor. E aí eu fui fazer essa festa para os casais, eu queria queijo, e queijo, eu amo queijo, quem gosta de queijo aqui, deixa eu ver. Aí, nossa meu, todo mundo gosta. Eu falei, queijo tem que, os caras vão querer vinho. Falei, no vinho esquece, meu. O que vai ter? Vão pegar o suco de uva. Cara, aquele suco de uva estava espetacular. Tomamos suco de uva tinto, tomamos suco de uva branco, e fiz questão de publicar e pôr lá que era suco de uva. Para os caras não virem com onda e querer fazer coisa. Tem coisa que não dá para a gente pegar e misturar. Não é possível nós termos o melhor de duas vidas. Eu vou repetir de novo. Não é possível nós termos o melhor de duas vidas. Você vai escolher qual é a tua vida. Se você estava naquela que ainda está passando por essas torturas que Satanás vai fazendo, eu falo que essa tortura não pode até prover dele por uma provocação, mas a decisão é tua, de ficar debaixo desse jugo ou de jugo de Deus. Nós escolhemos. O Senhor nos deu esse direito. Ele te dá um caminho de vida e um caminho de morte, e você escolhe qual você quer. Existe uma enganação. E isso que nós vamos estar desvendando hoje. Eu estava arrependido e não sabia como caminhar. Eu fiz a festa, e meus amigos, a festa de aniversário da minha filha, e meus amigos descobriram que eu não ia ter bebida. E um deles me ligou, sabe, você tem um amigo chegado, um cara que você gosta, bacana para estar junto com você, ele me ligou, Camarão, fiquei sabendo que não vai ter bebida. Falei, não vai ter. É aniversário da minha filha, não tem nada a ver. Nós vamos fazer a festa dela. Cara, se não tiver bebida, eu não vou. Eu falei, o cara está de gozação comigo. Meu amigo. Como assim você não vem? Cara, você não vai ter uísque, não vai ter nada? Falei, não vai ter, cara. Eu não vou. Falei, cara, não vem mesmo, que eu acho que você não vai ser bem-vindo. E desliguei, cara, acabou. Eu achava que ele era meu amigo. O cara não estava nem aí com a minha família, cara, porque eu já dei muita tristeza para minha mulher por causa de bebida. O pai dela era alcoólatra. Eu não entendia porque quando eu pegava uma bebida, ela se entristecia. Porque eu era egoísta. Eu queria saber da minha vida. Ela era chata. Ela era chata. Ela era tudo aquilo. Mas quando eu conhecia o Senhor Jesus, um pastor chegou para mim e disse, sabe o quê? A tua esposa, a amargura dela é reflexo de você. Como assim? Ela é assim por tua causa. Quantas vezes nós deixamos nossas esposas ruins, porque nós não temos a menor sensibilidade? Nós não nos dobramos ao nosso orgulho, à nossa vaidade, para poder entregar ao Senhor o nosso sacrifício, para poder falar, eu quero te fazer feliz. Eu vou falar, arrependimento não é o suficiente. Perdi amigos por causa disso, de tomar um posicionamento na minha vida, e descobri que eles não eram tão amigos como eu imaginava que eram. Eles eram amigos das coisas que eles queriam para o bem-estar deles.
Ninguém estava preocupado como eu ia estar com a minha esposa, se eu ia me separar ou não. Quais músicas a gente vai escutar? Cara, eu sempre amei música. Eu gosto, amo dançar. Eu e minha esposa dançávamos e fazíamos festa. Que música agora eu vou escutar? Eu gostava de pular carnaval, lembra? Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua. E eu queria festa. Festa, meu. Alegria. E agora esse povo crente era tudo triste. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu não sabia caminhar. E o Senhor não vai fazer assim? Ele pode, mas Ele também não é bobo. Ele vai nos ensinar a como dar um passo de cada vez, na direção daquilo que é a nossa salvação, na direção que é aquilo que nós devemos fazer. Ele vai ensinando você a ser apaixonado pelas coisas certas. Um passo de cada vez. E você vai tomando essa direção. Eu precisava aprender a viver uma nova vida e ser feliz com ela. No entanto, eu chorava, pois eu ainda amava o pecado. Só que agora era um pecado bom. Falei para o pastor Luizinho, quando ele foi na minha igreja, ele regalou o olho desse tamanho assim, para falar, tem pecado bom? Pergunta para quem está do teu lado, tem pecado bom? Eu vou falar que tem sim, querido. Sabe qual é o pecado bom? Pecado bom é aquele que dói. Os pecados que eu fazia não doíam. Eu gostava deles. Agora, quando eu pensava em pecado, doía. Eu pensava em trair, doía. Eu pensava em mentir, doía. Quando você tem essa dor, que é a aflição de alguém que te ama, para você ser resgatado, aquilo dói aqui em você, e aquilo está sendo arrancado da tua vida, você está num outro patamar, e você vai como homem, passar por isso e chegar num outro estágio, crescer espiritualmente. Você percebe o pecado, ele te incomoda e você pode lutar contra ele. Você não fica impermeável à palavra de Deus. Não tem o pessoal que fala que é o crente, todo mundo deve conhecer aqui o crente que é pato. Todo mundo sabe qual que é ou não? Ninguém conhece. Pato. Pato. Que era assim, por que é crente pato? Você já viu quando o pato está na lagoa, ele mergulha e sai, ele dá uma chacoalhadinha assim, ele não se molha, ele é impermeável. Eu venho aqui, falo da palavra de Deus, falo para você, você sai ali e fala, vou pensar nisso. Não, cara, a palavra é impermeável na tua vida. Você vem no congresso, você vai no culto e não recebe a palavra, você é um crente pato. Pergunta para quem está do teu lado, se ele é um crente pato. Só essas coisas mesmo acontecem comigo. Querido, arrependimento e conversão. O interessante é que muitos acabam confundindo o que é arrependimento com conversão. Você se arrependeu, o cara começa a vir no culto, acha que está convertido. Eu achava isso. Pois realmente se arrependeram de certos pecados e não cometem mais aquele pecado. No entanto, eles não passam a viver a nova vida dada por Cristo Jesus. Existe um caminho para a gente fazer, existe algo para a gente percorrer e não ficar parado, estagnado, sendo massacrado por lutas. Será que todos que estão arrependidos não estão mais cometendo o seu pecado? Todos esses estão convertidos? Você está convertido? Passei a dizer que era um cristão e fazer parte da igreja. No entanto, nós vemos que no mundo, as pessoas, de um modo geral, elas veem o cristianismo apenas como mais uma religião. O mundo vê às vezes assim ou não vê? É mais uma religião. E isso se deve à grande quantidade de pessoas que se dizem cristãos. No entanto, não vivem e não refletem aquilo que creem. Insuportável isso. Não manifestam o caráter de Cristo. Mas é quase impossível de alcançar.
Cara, mira nele e vai atrás. Você já luta por tanta coisa. Você já tem tantas batalhas, luta por algo que vale a pena. Cristãos que não manifestam os valores do reino de Deus. Você vai pegar os valores dele, são os valores que, insanos, coisas que é coisa de criança. Eu falo, cara, muda. Não manifesta uma vida transformada. O cara era de um jeito, ele continua daquele jeito. Eu não sei se vocês perceberam, eu fiquei muito bonito, querido. Os caras têm umas risadas que eu escuto, cara, que eu desconfio às vezes. Embora eu tenha incluído ir aos cultos aos domingos, a minha mente, as minhas vontades e as minhas emoções ainda estavam clamando para reinar em mim. Eu não quero que você se confunda, que você, porque aceitou a Jesus, a turma que aceitou Jesus ontem, falou que vai se batizar tal e tudo mais, duvido que não vão ser tentados para sair e falar, era só um sentimento, era só uma emoção, para eles serem desviados. De cada um de nós que está aqui, todos os dias nós somos testados. Não tem a música que fala, todo dia o pecado vem. Não é assim? Mas eu escolho quem? É assim. Muitos crentes que só se arrependem de determinados pecados, continuam a praticar outros, e não evoluem, não crescem espiritualmente e não amadurecem. O cara era mentiroso, e ele continua mentindo. Pergunta para quem está do seu lado, você é mentiroso, cara? Fala a verdade, não vai mentir para o cara, né, meu? Porque o cara fala, você pergunta, o cara fala, não, e o cara fala, não, eu realmente dou umas mentiras. Tenta ficar aí, cara, uma semana, vamos fazer assim, a semana inteira você não vai mentir em nada. Você vai entender o que eu estou falando. Quando te ligarem, quando sua esposa perguntar alguma coisa, quando você tiver que dar uma desculpa até no WhatsApp, porque você não fez o compromisso, fala a verdade. Fala a verdade. Gente que era safada, e o cara continua sendo safado. Eu ainda gostava, eu já tinha feito tudo aquilo, não ia atrair mais, mas eu achava que dava para chegar nas menininhas e ficar, eu estava acostumado com aquele negócio. Eu gostava daquele clima. Falei, eu não vou mais trair. Então com a minha esposa estava legal, mas eu tinha secretárias lá, que eram chegadas, tal, não tinha tido nada com elas, então eu posso jogar uma conversa ali. Que conversa, meu? Não é para ter conversa tola, porque você cai, você escorrega, e a tua mente vai te levar para o outro lado. A tua mente, o cara que vive assim pela mente, pela vontade, pela emoção, ele é um ser almático. Ele é um ser que vive pela alma. E ela ficou 37 anos mandando em mim. Agora tinha um outro comandante dentro de mim que eu tinha conectado a Deus. Esse comandante era o Espírito Santo. E eu falava, agora manda neles. Manda neles. Manda na minha vontade. Senhor, tira o desejo do meu coração. Eu olho aquela mulher, não quero saber disso aí. Você vai na banca de jornal. Os caras param na banca, tem um jornal lá. E a revista Playboy, que era na minha época do Lotro. Adivinha o que ele estava lendo? A notícia do Estadão ou a Playboy? Mas ele fica sério lá, às vezes de terno, ele ficava olhando. É assim. Existe uma luta e tem uma hora que você rompe isso e vence. Gente que era trapaceira e segue trapaceando. Eu tenho ainda uma ovelha na minha igreja que está, há 10 anos comigo, e ele vinha para mim me contar a seguinte história, ele negocia carros, e ele falava para mim, nossa, Carmal, eu ainda cometo alguns erros e tudo mais, eu estou ensinando o Senhor, mas eu ainda tenho que dar uns tapas ali na quilometragem, senão os caras não compram carro. Alguém é vendedor de carro aqui? Senhor, que livra você desse pecado em nome de Jesus, vocês também, mas não é assim? Senão o cara pega o documento para ele fazer financiamento, ele tinha que ir lá e falsificar
os negócios para liberar. E sabe o que ele queria? Ele queria contar para o pastor, porque ele contando para mim, eu ia falar, tá bom, entendi, vem cá, vamos orar. Eu dava no meio da testa dele assim, ó. Falei, cara, você pensa que eu sou bobo? Para com essa, é falcatrua, é roubo. Não faça isso. Como faz? Muda, cara, vai mudando e Deus vai te abençoar. Ele tinha perdido tudo, tudo. Ele ia na minha célula com um revólver, porque ele queria ou matar alguém, que era um dos caras, ou ele queria se matar. Satanás, estava perdendo o cara falava, eu vou ser preso pela Polícia Federal, eu vou me matar, eu não quero isso, Camão, toma conta da minha família. Eu não vou tomar conta da família nada, meu. Não vai morrer porque você vai para o inferno. Põe a arma para outro lugar, aceita Jesus de novo aqui, toda vez. Toda vez. Gente que é trapaceira, tem que parar de trapacear. Gente que oprime a sua esposa, oprimia, continua oprimindo a sua esposa. É por essa razão que o mundo olha para o cristianismo às vezes e entende que é tudo farinha do mesmo saco. Eu não quero isso. Eu peço para o pessoal da minha igreja, eu quero perguntar para você, se você não responde, não se mexe a hora que eu falar, porque é uma pegadinha. Então já estou alertando antes, não vai falar que eu sou sacana, não sou. Estou falando, eu quero saber aqui, quem que é frouxo? Cara, os caras nem respiram, que isso? Porque os caras vão entrar lá na igreja, é uma pergunta que eu faço para o cara, você é frouxo? Cara, como assim, pastor? Eu falei, frouxo, cara, não estou falando se é gay ou não, porque nós aceitamos os gays, está tudo certo, porque ele vai ser liberto e vai viver uma vida sarada, eu creio nisso. Deixa eu abrir um parênteses só, eu tenho um amigo que era homossexual, e ele começou a frequentar a igreja, e ele foi uns 4, 5 cultos, aí esse cara me ligou e falou, pastor, eu preciso falar com o senhor. Falei, tá bom, vamos, não sabia nada do cara, marcamos lá num lugar, fomos lá, sentamos, ele sentou na frente, quando ele sentou, eu já vi que ele tinha um jeito assim, meio assim. Aí, eu perguntei, fala, o cara abriu a vida dele para mim. Eu nunca falei isso com nenhum pastor. Eu era homossexual, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu fui abusado quando era pequeno, fiquei em orfanatos, minha mãe não me protegia, meu pai não era nada para mim, e contou tudo. Eu falei, cara, mas para que você está me contando tudo isso? Pastor, eu estou cantando tudo isso porque eu quero ir para a igreja. Eu falei, mas cara, você já está indo para a igreja. Agora eu tenho uma pergunta para você. Para que você vai para a igreja? Porque o mundo faz o que com os gays? Estão batendo palma, estão falando que assim tudo bem, é amor. Por que você não fica no mundo? Presta atenção, cara, você vai na minha igreja, que eu represento. Pastor, eu não aguento mais ser abusado. Falei, você está dentro. Vem, querido. Porque o Senhor nos chama para quê? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Vinde a mim. E o Senhor nos uniu como homens de Deus. Eu estou orando, ele está morando fora do país agora, e ele me liga, eu ministro a vida do cara. Eu falei, tu vai arranjar uma mulher sarada para você casar, cara. Agora ele fala, antes ele falava, não pastor, não quero nada. Agora ele já pensa. E está sendo curado. Fecha o parênteses, vamos voltar de novo, onde eu estava? Perdi. Você é frouxo. Sabe por quê? Porque o reino do Senhor, o reino dos céus é para pessoas maduras. Você vai falar, mas Jesus não fala, vinde a mim as criancinhas. Eu sei, querido, você parece que não quer entender as coisas. O reino é para pessoas maduras. Pessoas que entraram para o cristianismo como quem entra às vezes para um clube, não dá, meu. Entram por conveniência, porque a família era assim, porque estava com muita dor só e só se arrependeram, tá bom, agora já estou melhor, então eu posso ir. Os pastores se matam dentro da oração, dentro da intercessão, você recebe o poder do Senhor, você fala, tá bom, muito obrigado, agora eu vou para o pecado de novo. Queridos de Deus, viver assim é muito diferente de estarmos convertidos ao cristianismo.
Conversão é estarmos convictos de termos que tomar atitudes contínuas de mudança, o tempo inteiro. Conversão é um processo, não é só nos arrependermos, como também de nós seguirmos uma nova direção dada por Cristo. E ter um trilho para a gente seguir, e nós crermos, é assim, as coisas vão passar, tem coisa que sim, e tem coisa que às vezes pode demorar, mas você vai ser liberto de todos esses gigantes que estão aí. É mentira que você não consegue se libertar disso. Quando um pecador é alcançado pela graça de Deus, ele não é só perdoado, mas ele é transformado nos seus atos e nas suas atitudes. Ele muda. Cara, tem coisa aqui que você está pensando que você tem que fazer de outro jeito. É isso que eu quero te incentivar, a você poder tomar uma postura de um homem. Isso aqui é um congresso de homens. Nova forma de se relacionar, novos valores, nova maneira de ser, nova maneira de andar, de enxergar o mundo, a eternidade, nova forma de se relacionar com dinheiro. Amanhã nós vamos falar de dinheiro, pastor. Nós vamos falar de controle financeiro. Eu amo esse negócio. Para a gente entender como a gente está sendo, às vezes, mesmo estando no meio cristão, nós estamos deixando de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Pastor nenhum, como eu falei hoje cedo, pela manhã, pode transformar a vida de ninguém. Mas o Espírito do Senhor pode. O Espírito do Senhor pode, eu creio nisso. O que gera a mudança de atitude é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Deixa Ele agir. Deixa aquele Espírito que está em você, ligado em Deus, Ele tomar a decisão para você. Ele poder ter a expectativa de poder falar agora isso sim e agora isso aqui não. O filme que nós assistimos, que mostra a questão da pornografia em toda a família, é algo que está destruindo todas as famílias. Antigamente, na minha época, o perigo é quando um jovem, um adolescente ou uma criança saía e ia para o centro da cidade, para São Paulo, para algum lugar. Hoje, querido, o perigo não está mais nisso. O perigo está dentro da sua casa, no quarto que ele fica trancado. Na sala do meu filho, quando ele era pequeno, agora ele está com 22, eu acho que ele devia ter o quê? Sei lá, 12 anos. A classe inteira foi suspensa. Pegaram o celular dos alunos, filmes pornográficos. A classe inteira foi suspensa. Satanás está tentando perverter a mente de todos, para que você não pense e não obedeça ao poder do Espírito Santo que mora em você. Ele quer desativar a tua ligação com Deus. E o que me deixa muito irritado é que a gente quer isso. A gente deseja isso. Nós temos vontade disso, mas aquilo nos mata. Tem coisa, querido, que não dá para a gente ficar perto e ter controle. Vou repetir, não é possível você ter o melhor de duas vidas. Qual vida você vai escolher? Eu escolho Deus. Porque eu consigo dormir em paz, meu celular pode ficar perto da minha esposa. Não era assim. Eu não podia deixar isso acontecer, porque ela ia pegar isso, pegar aquilo, eu não tinha paz. Eu acho que eu ia ser um dos caras que poderia acabar se matando na mão de Satanás. Aquele que quer deixar eu não ter limite para todas as coisas. O princípio da atuação da palavra e do Espírito Santo de Deus em mim é o que me transforma, dia após dia. A vontade de Deus é que sejamos transformados. E tem um texto em Filipenses, que é 1:6, que nos afirma que o Espírito Santo está comprometido com essa mudança das nossas atitudes. Cara, eu tenho Deus que está do meu lado, Ele está comprometido com isso. Nossa! Porque às vezes a gente fala da maioria. Quantos anjos caíram do céu? Quanto? 1/3 caiu de lá. Ficou quanto lá? 2/3, nós somos a maioria. Pronto.
Quer ficar do lado mais forte? É assim. Às vezes você não quer, é o seguinte, se está todo mundo de um lado, e eu estou com Deus, quem é a maioria? Aqui, ó. Se você está com Deus, você é a maioria. Ele trabalha continuamente para que haja uma mudança de dentro para fora. É essa mudança que nós temos que ter. Uma mudança verdadeira e contínua. Não uma maquiagem. Sabe, você dá um tapa lá, faz alguma coisa. Não é isso. Ele quer de dentro para fora. Ah, mas é do seu jeito. Deus vai usar você da tua forma. Com a tua família, com teus filhos. Mas muitos caem no desânimo de caírem na conversa de pessoas que apontam o dedo e dizem para ela, sabe o seguinte? Você continua igual, você vai cair de novo. Você vai falar com algum amigo teu que agora você é crente, fala para ele. Vai falar, quando eu falei para os meus amigos, cara, não vou beber. Eu era diretor do banco, eu ia na diretoria, sentava, os 15 diretores faziam parte da minha vice-presidência, do grupo que estava juntos, e eles sentavam juntos, e na sala, e aí está na sala todo mundo sentado, e passa aquelas portas de vidro, passou aquela secretária para tirar o fôlego dos caras, e os caras tudo virando, e a sala passou, os caras tudo conversando, ppp. Falei, você não é casado, cara? Os caras, mas o que tem? O que tem? Vamos lá, eu vou ligar para tua esposa, vou saber o que tem. Os caras acham que eu vou me arregar para eles. Aí entrou o vice-presidente, o diretor de rede, o diretor de rede entrou na sala, os caras, agora o Camão está ferrado. Agora ele vai ficar murcho. E o cara começou a explicar um monte de coisa e começou a falar um monte de palavrão. O meu ouvido não aguenta mais isso. O cara começa a falar alguma coisa que é meio assim, meu ouvido dói. Não era assim. Eu trabalhava com mesa de operações, fazia negócio, eu sei que os caras xingam, a mãe do outro, o primo, a quinta geração, eles falam um monte de palavrão. E aquele diretor meu entrou lá e estava explicando as metas, e falava um monte de nome. E os caras tudo olhando para mim. Falou, fala aí agora, sabe? Os caras olhando, te provocando. Falei, Jamil, que coisa horrível que você está fazendo, cara. Você tem capacidade para falar conosco aqui sem estar falando nenhum palavrão. Me sinto muito mal com você assim. Para, meu. Cara, os caras não sabiam, eles não sabiam onde enfiar a cara. O diretor deu aquela disfarçada, mas seguiu. Se posiciona. Nós temos que nos posicionar. Porque o Senhor é conosco. Meu diretor, depois, eu fiz um concurso. E lá internamente no banco, e foram 1.200 gerentes que estavam buscando uma colocação para a diretoria do banco, a diretoria que é mundial, e fizeram a seleção, 15 passaram, eu estava lá, e o Senhor falou que ia me colocar lá, mas eu não passei entre os 15, eu passei em primeiro lugar. Sabe o que eles fizeram? Como eu comecei a falar das coisas de Deus, e falei que eu não queria mais fazer determinadas coisas que estavam erradas, meu diretor chegou para mim e falou, Camal, tua avaliação, que era 5.3, lá tinha uma nota ótima da avaliação, eu tinha ganho, porque o Senhor me colocou à frente 13 prêmios em sequência no banco, ele chegou para mim e falou, agora tua nota é 2,5, eu falei, como assim? Do mês passado para cá eu piorei isso tudo? Ele falou, não, Camal, não vai dar, porque eu falei, cara, você vai mudar essa nota. Isso não é verdade que você está fazendo. Aí quando não teve mais estribeira, ele falou, mas assim você não vai para a diretoria. Eu falei, você está achando que você vai me colocar na diretoria? Cara, quem vai me colocar na diretoria não é você, não é o vice-presidente, quem vai me colocar na diretoria é o Rei dos Reis, é Jesus Cristo de Nazaré. E eu fui. E fui para aonde Deus falou que eu ia. Os caras falaram, esse cara é louco, não dá para falar com ele. Eu sou apaixonado por Jesus. Apaixonado, eu amo o cara. Porque ele dá todo o rumo para a minha vida, tudo. Nele eu encontro tudo. Você não muda se alguém te falar isso. Você fala para ele, isso é mentira.
A palavra de Deus nos diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se ele começou a obra na tua vida, querido, ele vai completar. Amém, querido? Ele começou a obra na tua vida, ele vai completar. Vai completar. Você fica firme nisso. Conforme nós avançamos na vida cristã e olhamos para trás, vemos o quanto já avançamos e que temos sim mudado de atitudes. Eu mentia, não estou mentindo mais. Caía muitas coisas de desejo na minha mente. Eu falei: Senhor, quando eu vou parar de sentir isso? De repente aquilo some da minha vida e eu não tenho mais aquele desejo. O Espírito Santo vai tomando conta. Ele vai tomando conta e fala: mente não pensa assim, vontade não é para sentir assim. E ele fala: tuas emoções, opa, regula elas. Vocês estão me entendendo? Dá um amém. Amém. Isso, você tem que entender. Tem um comando dele para nós. A conversão é um processo. É a transformação que dia a dia caminha na direção do Criador. E isso dá uma expectativa de vida. Cara, não tem coisa pior do que você ficar que nem cachorro na frente daquelas máquinas de frango. Aqui tem esses negócios também? Não tem? Você já viu o cachorro que fica ali? Ele não vai comer o frango, mas ele fica ali. Dá uma latida aí para quem está do seu lado. Pergunta se é cachorro, cara. Você vai ficar, cara, você não vai sair com a menina, você não vai fazer essas coisas, você vai ficar lá, PPP, você vai ficar assim com as meninas? Você vai lembrar disso. A hora que você vai, eu estou fazendo agora um pacto com o Espírito Santo. Quando você estiver olhando para uma mulher com um pensamento errado, ou estiver tentando falar com ela, o Espírito Santo vai dar uma latida no teu ouvido. Aí, bulldog. Você largar a mão, tu não é cachorro, querido. Para ficar olhando o frango rodando. Ah, mas ele está douradinho. Cara, aquele frango não é para você. Eu não sei de onde veio esses exemplos mesmo. Mas você está entendendo? Fala amém. Então tá bom, É isso aí. A conversão na nossa vida será completa. Arrepender-se é sentir o peso do mal que praticou e deixar de pecar. Arrepender é isso. Porém, converter-se é a adesão a uma nova vida em Cristo Jesus. Talvez existam áreas em nossas vidas que resistam a essa conversão, mas creio que no todo, ao perseverarmos, estamos sendo convertidos e transformados pela ação da palavra do Espírito Santo. E vem esse versículo que vem aqui, quando o pastor Erdi chegou para mim e falou para mim: eu vou te convidar para ir lá na minha cidade e tal. Eu já sabia da fama de vocês. Eu falei: esse homem, ele precisa me conhecer, Falei: como assim? O pessoal é louco para vir aqui, vocês não estão entendendo a sabedoria desse homem para saber quem é que deve vir aqui. Eu admiro isso, sabe por quê? O meu pastor é assim. Eu aprendi olhando o cuidado dele com as ovelhas, com as pessoas. Não é falar qualquer coisa, tem que falar aquilo que está no Espírito Santo de Deus. E quando ele me falou à noite, a gente estava em Brasília, eu fui para o hotel à noite, eu deitei, o Senhor falou: é essa palavra. E me deu essa palavra para trazer para vocês lá. No dia seguinte eu encontrei com ele e falei: já tenho a palavra que é para esse povo. E ele fala que o propósito de Deus, Efésios, está aí? Efésios 4, 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pelas astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, a Cristo. Fala para quem está do outro lado: não seja mais criança. É isso. Homens perseverantes, abrem mão da criancice, abrem mão disso e começam a ter uma vida de homem.
maduros. Não vivam pensando em coisas fúteis, que não têm interesse ou valor, coisas que são insignificantes. Você fala, mas a vida não vai ficar chata? Não, é porque você ainda é meio cabeçudo, querido. Vê quem tem a cabeça muito grande aí do teu lado, vê aí. Eu vou te falar, não é isso não. Não é o tamanho da caixa d'água, não é isso. Porque às vezes o cara tem uma caixa d'água, não é isso. Você vê o tamanho do cabeçudo, sabe por onde? Quando ele pega e fala um monte de coisas fúteis. Não é para andar assim. Todas as palavras que nós devemos ter. Engraçado, minha esposa sempre me falava isso antes e eu não entendia, eu achava que ela era chata. E a verdade, querido, é que da nossa boca só devem sair palavras que edificam a vida. Eu entendi que na língua, e a Bíblia fala isso, que a nossa língua é um perigo, pode sair da mesma fonte, água salgada e água doce, como? Só uma coisa, palavras que edificam. Eu comecei a parar de falar coisas bobagens, comecei a amadurecer. Você pode tomar essa decisão hoje? Eu vou começar a falar coisas que eu tenho que falar. E para isso, querido, o teu coração tem que estar cheio dessas palavras. Como que nós enchemos o coração? Nos alimentando da coisa certa. Porque quando você lembrar, você vai lembrar de coisas que está escrito na palavra de Deus. É mentira que você vai ser infeliz. Eu não sou um cara infeliz, sou um cara muito feliz. Meus filhos eram para estar sendo criados por outro homem. Minha filha está sentando no colinho de outro homem. Você está entendendo? Não. Criei meus filhos por esse Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Não vivam pensando coisas fúteis, que não têm interesse ou valor, coisas que são insignificantes e inúteis. Efésios 4,17 diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Nossa! Eu vejo essas coisas da palavra de Deus, eu falo, cara, isso estava tudo aqui, eu não sabia, eu não via, o que é isso? Aí você recebe um conselho desse, você fala, não quero. Criança, não sejamos como crianças, porque isso causa dor, em você, em quem está à sua volta. Efésios 4, 18, 20, sabe o que acontece com eles, com essas pessoas que não aceitam a palavra de Deus? Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. É isso que você está entendendo? Lembra que eu falei, que eu fiz o exemplo com o Valtinho, de tampar os olhos dele, que Satanás, ele não consegue pegar e tirar a luz de Jesus, e ele vai nos nossos olhos e faz assim, para que nós não vejamos a luz. Quando o teu coração está obscurecido, você começa a virar uma pedra, você começa a não ter sentimentos daquele de Deus, e aí você não quer cumprir com nada das coisas do Senhor. Quando nós não enxergamos a palavra, quando nós não enxergamos as coisas do Senhor, nós viramos uma pedra. E nossos pensamentos ficam endurecidos. O versículo continua, devido ao endurecimento dos seus. O que eu estou falando é ou não é? Tendo perdido toda a sensibilidade. Tua esposa já não é mais assim, não é mais assado. Você com os amigos, você é um estúpido também. Você perde a sensibilidade. Essa é a palavra de Deus. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam ao quê? Eu não sei porque que eu não largo a pornografia. Está explicando. Porque os seus olhos não olham para onde tem que olhar. O teu coração, os teus olhos ficam obscurecidos, o teu coração fica empedrado e você cai na depravação.
Pastor, é só isso? É isso. Submeta-se ao Espírito Santo e Ele vai te apoiar. Ele vai te levantar, Ele vai te dar alegrias que você não tem ideia. É assim. O que fala mais no versículo? Entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quem já caiu nessa loucura do pecado, não adianta você fazer um pecado e vai falar, eu vou ficar nele. Eu vou ficar só nesse pecado aqui, só assim e tal. Não. Sabe por quê? Isso vai consumindo a gente de um jeito que você quer mais. Você quer mais. Aí daqui a pouco você quer levar a tua esposa para fazer... Oh meu Deus, deixa eu regular o que eu vou falar. Espera aí. Querido, tem cara que leva a esposa para poder ter relacionamento com outros homens, para ter prazer. Tem cara que leva a esposa, os caras estão levando prostituta no lugar e troca com a esposa dele. Tem lugares em São Paulo, aqui no Rio talvez não tenha essas coisas, mas que eles fazem as boates, em cima ele põe todas as mulheres, embaixo ele põe todos os homens. E eles passam filmes eróticos, em cima e embaixo, eles ficam separados. À meia-noite abre as porteiras. O que nós vamos fazer? Nós vamos falar simplesmente o seguinte, cara, eu quero ir para esse lugar? Nós vamos influenciar todos aqueles que estão à nossa volta e sermos fingidos? E não entender que isso vai depravar a nossa mente, o nosso coração? E cada vez a gente vai buscar mais? O ser humano não tem limite para o que ele busca de prazer para si próprio. Não tem. E nós precisamos de limite se nós queremos ter paz. Quem quer ter paz aqui? Amém. É isso. Cara, Satanás está muito bravo com a gente. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Uau! Não foi assim. Ele explica, não faça assim. Ele só não te obriga. Efésios 4, 22, 24, vem e nos diz assim, quanto à antiga maneira de viver, sabe aquele jeito que eu era? Quando aquela antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Meu desejo é que meus diretores gostassem de mim, que eles me convidassem para as coisas, e os caras já tinham se separado 3, 4 vezes, eu falava, tudo bem, agora não me interessava mais isso. Eu ficava triste, porque eu era reconhecido, e deixei de ser reconhecido por aquilo. Eu era o cara das festas, eu não suportava mais ver aquelas coisas, aquilo me deixava corroendo por dentro, mas eu sabia que aquilo não era mais para eu fazer, era para mudar de vida. E eu clamava ao Senhor, Senhor, me ensina a dar esse passo. Me ensina a dar esse passo. Quando eu aceitei a Jesus, um mês depois eu fiquei sabendo que eu ia tomar um bicudo no banco, eu ia ser mandado embora, depois de 28 anos, porque eu fui contratado e meu salário era muito alto, e os meninos novos, pastor, podiam vir me substituir, dava para contratar 4 daqueles, os caras eram mais rápido que eu. Não tinha um Deus no coração, mas eu sou a maioria com Deus. Encarei tudo isso. Falei, tudo bem. Eu vou ser contratado de outra forma. Primeira vez que eu passei isso na minha vida. Porque a minha geração não era uma geração que muda de emprego de um lugar para outro, não. Minha geração é aquela que entrava e ficava 30 anos no emprego. Eu fui ensinado assim. Foi muito confuso para mim. E o Senhor foi me dando cada caminho. E nós vamos falar um pouco disso amanhã no planejamento. Mas quanto à antiga maneira de viver, o que aconteceu, que eu mudei de banco, eu não queria mais trabalhar em banco na área financeira, e a porta que se abriu foi essa. Eu falava para minha esposa, Cléo, o que eu faço? Eu nunca tinha mandado currículo, mandei currículo, e 4 bancos me chamaram. O meu diretor, quando eu descobri que o banco ia me mandar embora,
eu falei, eu quero falar com o vice-presidente do banco, eu tinha contato com ele. Meu diretor não deixava e não falava comigo. Teve um dia que eu liguei direto para o meu vice-diretor lá e falei, cara, eu preciso falar com você. E subi para falar com o cara na diretoria e falei com ele, olha, estão me querendo mandar embora por isso, minha avaliação é boa, está aqui, eu dou resultado, eu cuidava da área corporate de 18 empresas, dava 1 milhão e pouco de resultado por mês. Por que vocês vão me mandar embora? Ele não sabia o que me responder. Ficou 1 hora comigo. O que você quer, Kamal? Falo que vocês podem tirar tudo, mas não vão tirar minha honra. Vocês vão me explicar o que está acontecendo. Não me tratar como criança. Homem. Sabe o que aconteceu, querido? Falei, o que você quer que eu faça? Kamal, desce que eu vou te dar o retorno. O que você quer? Falei, eu quero tempo. Quem trabalha aqui sabe como que é. Você procurar emprego, estando empregado é uma coisa, não é? Você procurar emprego, você estando desempregado é outra. Eu quero tempo. Porque não tem para onde ir. Eu não confio mais em vocês. Eu desci para a minha área, aí meu diretor resolveu falar comigo, porque o vice-presidente ligou para ele. Kamal, você foi lá? Falei, foi, você não me atende. Então agora ele está falando, vai esperar retorno, vai isso e aquilo, e veio o retorno dele, na mesma tarde. Kamal, você vai ter o tempo que você precisar. Falei, nossa, fazia 1 mês que eu tinha entregado a minha vida para Jesus. 1 mês. Sabe o que aconteceu, queridos? Eu vi uma parede, meu pai e minha mãe dependiam de mim, financeiramente, meus filhos para fazer faculdade, eu comprando um apartamento, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu veja? Eu estou vendo tudo uma porta escura, eu não estou vendo saída. Ele fala, mas eu enxergo tudo. Eu demorei para entender. O Senhor estava me tirando daquele lugar e me levando para um outro lugar para começar tudo de novo. Tudo de novo. Não é para viver a mesma vida. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados, na onde? Na forma de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade, provenientes do quê? Essa é a verdade. Por que você às vezes fica pensando em lorota? Da onde vem essa conversa? A verdade vem de Cristo Jesus, para cada um de nós. Vocês querem agradar a Deus? Você pode me responder, você quer agradar a Deus? Amém. Então, querido, vai para Efésios 4:30 e vai pegar o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam Ele. Não entristece o Espírito Santo. Cara, eu servi o quartel. Quem serviu o quartel aqui? Não tem uma hora que você vai lá e fica em forma lá, e fica firme ali. Não tem uma orientação do general, se for para cair, cai de boca no chão. Você cai assim, ó, e cai. Não fica com frescura. Você tem um general. O nosso general é? Yes. É Ele. Ele existe. Ele existe. E Ele dá comandos para nós. Aí o que acontece? De manhã você vai acordar, você não vai estar aquele frouxão, meu. Nossa, vou ter que trabalhar. Cara, já levante, já começa enfrentando Satanás, já ora pelo teu chefe. Senhor, abençoa a vida desse chefe, meu. Que ele seja promovido. Se ele for um cara muito ruim, fala, Senhor, que ele seja promovido e vá para o exterior. Porque tem formas, né, de na empresa você poder movimentar os caras. Uma forma é você promover o cara, você tira ele da tua frente, cara.
Ora, agradece a Deus para fazer diferença onde você está. Agradeça. E sabe o que acontece? Nós vamos mudando, e quando a gente levanta, eu falo para a minha igreja é muito doida, queridos, eu queria muito que vocês conhecessem, aqui não cabe vocês tudo, vamos em parte lá. Mas assim, a minha igreja é doida porque eu acredito nas coisas que eu falo, e eu falo, você já viu uma igreja que o cara vai e fala, eu quero recolher o dízimo, o cara entra assim na igreja, lá tem, não é louco um negócio desse? O cara entra e fala, eu quero fazer tal coisa, eu falei, como assim, cara, peraí, eu estou devedor no banco e eu quero recolher o dízimo, eu falei, cara, você não está entendendo. Eu tenho que falar para o cara não dar o dízimo. Não dá, eu tenho que falar, eu falei, é bíblico, tem que dar, é uma lei, mas só que é o seguinte, arruma a tua conta. Eu era diretor de banco, como que eu vou deixar os crentes, deixar um monte de cheque devolvido? Desculpa, eu não sei como que é aqui, né? Mas eu estou falando, se é o mesmo Espírito, eu sei que esses homens nunca fariam isso. Desonrar o Senhor com o teu testemunho. E eu explico isso. Sabe por que você errou? Porque você não controlou suas contas. Então você vai arrumar, me dá teu plano aqui. Olha o plano do cara, não vai funcionar. Você tem que vender isso, fazer aquilo, fazer isso. Okay. Você vai fazer? E aí ele fala, não, mas minha mulher, ela pega o cartão de crédito, cadê o cartão dela? Você não pegou e não quebrou ainda? É isso. Não sabe controlar, meu? Não tenha. Gasta só o que tem. Junta. E depois, amanhã essa aula. Amanhã a gente fala disso. Amanhã. Não entristeçam o Espírito Santo. Existem muitos aqui que já tiveram uma experiência espetacular com Deus. Não tem? Vocês aí? Quem já teve experiência com Deus? Faz aí. Amém. Glória a Deus, nós já tivemos. E nós devemos sempre nos lembrar desses feitos. Mas não iremos viver do passado como devemos. Nós devemos perseverar e nos renovar a cada dia. Você tem que ter a vontade de entender que o Espírito Santo, Ele é maravilhoso. E que você vai estar pilhado com essas coisas do Senhor. No congresso, depois do congresso, dia após dia. Devemos sim lembrar-nos dos milagres e ações de Deus em nossas vidas, para nós podermos nos fortalecer, ficarmos firmes, aguardando a nossa, o quê? Transformação. Amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Amanhã você vai estar melhor do que hoje. A cada dia nós vamos melhorar. Nós vamos o quê? Perseverar. Não é esse o congresso? Homens perseverantes? Nós vamos perseverar. Perseverar em dizer a verdade e lançar fora toda mentira. Efésios 4, 25 fala o quê? Portanto, cada um de vocês deve o quê? Abandonar a mentira. Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Não haverá mentira entre nós. Você marcou com a tua célula, marcou com o pastor para chegar e você pegou e deu você atrasou. Você chega e vai falar o que para ele? Pastor, atrasei. Eu perdi o horário. Me perdoa. Ele pode dar o teu puxão de orelha, porque pode dar, tudo bem. Não minta. Tudo o que eu estou falando, sabe o que vai trazendo para nós? Vai trazendo um enchimento do Espírito Santo, que vai tomando conta das coisas, e pondo cada coisa no seu lugar. E você vai ficando cheio do Espírito Santo, e você sente um homem decente. É demais. É demais. Você é pobre, você é rico, não interessa, você é um filho de Deus amado. Um filho de Deus que se você sente o poder do Espírito em você. Aqui na terra nós estamos num tempo temporário. Que nós sejamos referência. Que nós deixemos um legado, que teu filho olhe para você, que teus vizinhos olhem para você e falem assim, nossa, eu preciso disso que esse cara tem. Eu preciso disso para a minha vida. Você vai se sentir o cara. Fala para quem está do lado, você é o cara. Aê! E ainda por cima fala para ele, tu é bonito mesmo, cara. Em Cristo Jesus.
Nós devemos perseverar em não dar lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo. Cara, eu estou tão pilhado, eu não falei com o pastor ainda, mas amanhã tem uma ministração para a igreja, pastor, que eu vou ter que pedir autorização, que fala o seguinte: quando o diabo vai à igreja. Eita! Aquilo está no meu coração. Eu subi lá na sala de som com o pessoal fala: nossa, não vejo a hora de você falar desse negócio aqui. Nós vamos explicar isso aí. Quando o diabo vai à igreja, é a mesma coisa que eu estou te falando aqui. Não dê lugar ao diabo. A palavra de Deus nos diz isso. Não é para dar espaço para ele, não. Às vezes você quer ficar dando. Tem gente que ama o pecado, ele fala assim: eu livrei daqueles grandão, mas esse aqui eu gosto tanto dele, gente. E ele gruda em você, você anda, ele fica aqui perto de você. Você fala: sai daqui, não, vai lá. Cara, eu estou falando o seguinte, entenda o seguinte: o pecado é uma coisa que tem pecado que nem quer você. O pecado, às vezes o pecado quer se livrar de você e você fica: não, vem cá. E o pecado fala: não. Se Satanás chegar a esse ponto de fazer assim para você, aí, cara, eu vou te falar. Não dê, cara, tenha domínio próprio, que é uma das coisas que é um fruto do Espírito, não é? Uma das características, domínio próprio. Então, assim, Efésios 4, 26 e 27 fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar. Está na Bíblia. Ele está ensinando para a gente. Eu não sabia comandar. Efésios não ensina a comandar. É assim. Tinha gente que fala: nossa, mas eu estou tanto tempo andando assim. Querido, você está recebendo a resposta agora. Agora. Ande nos caminhos do Senhor. Come as folhas da Bíblia, de Efésios, mastiga ela, aí depois você lê de novo. Sabe como eu ensino o pessoal que fuma na igreja, para parar de fumar? Os caras falam: pastor, o senhor tem uma técnica. Os caras lá são os meus, os que me protegem lá, já sacanei os caras um pouquinho. Fala assim: vai lá que o pastor tem uma técnica para você parar de fumar. Tem uma oração especial para você. Aí eu já pego os caras e falo: você quer mesmo parar de fumar? Não, eu preciso, pastor. Eu falo: então vem cá. Onde estão os seus maços de cigarro? Não, estão em casa. Tem algum aí? Às vezes os caras resistem, mas eles pegam. Está aqui, pastor, que vai fazer uma oração no maço de cigarro? Eu falei: não, querido, você vai comer. Como assim, pastor? Eu falei: você vai comer, com plástico, tudo. Você vai comer, eu quero olhar você comer todos eles. Um de cada vez, e você vai comer o pacotinho também. Pastor, mas está com plástico. O plástico é mais gostoso. Pastor, eu estou com 5 pacotes. Você vai comer os 5, cara. Cara, o cara para de fumar, cara. Sabe por quê? Ou para de fumar ou morre. É assim. Fumar, eu não consigo entender. Está escrito 4.700 substâncias tóxicas. O cara com um negócio na garganta morrendo. Oh! Dá um cigarro para mim. Viu? Não é louco isso? A foto daquele negócio aí, eu não sei quanto custa, será um cigarro hoje. 7, 10 reais, não sei. Mas deve ser uma nota esse negócio, 1 por dia. As pessoas têm que aprender, e o Senhor dá livramento de tudo isso. Não deem lugar ao diabo. Perseverar em que mais? Perseverarmos em sermos fiéis a Deus, e não escravos do dinheiro, dando legalidade ao diabo. Eu falei: bom, agora que eu aceitei Jesus, quando foi lá, eu falei: bom, acabou esse negócio, agora vai ser tudo zen na minha vida, não vai ter mais problema, as contas vão ser pagas pelo Espírito Santo. Eu achava isso, e eu falei: cara, vai ser assim. Eu amo planejamento, eu amo fazer essas coisas de planejamento. Eu falei: agora não preciso planejar mais nada. E o pastor Fernando me deu uma incumbência. Eu tinha que fazer uma ministração para o MFI, a primeira coisa que eu fiz. Eu tinha que falar de finança para pastor. Eu falei: vou acabar com eles.
Vou fazer um planejamento, mas como se Deus precisa planejar? Eu fui estudar de planejamento. Na Bíblia. Porque eu sabia do mundo, não sabia da palavra de Deus. Jesus, no Novo Testamento, acho que fala 16 ou 18 vezes sobre amor. E eu vou pegar os números certos para passar para vocês amanhã. E em torno de 20 e poucas vezes ele fala de salvação. Sabe quantas vezes fala de administração e finanças? Alguém quer dar um chute aí? Pode errar aí, à vontade, vai. Quantos? É mais. 2.600 e pouco, 2.200 e pouco. Cara, 2.000 vezes ele fala de administração e finanças. Falei, Senhor, eu sou o teu cara. Eu falei, cara, eu vou ser útil no reino. Eu vou ser útil no reino de Deus. E vou falar das coisas que eu trabalho, que eu vivo. Por que Deus coloca isso na Bíblia tantas vezes? Por que você pergunta para quem está do teu lado, por que Deus fez isso? Ele sabia onde a gente ia escorregar, meu. Ele sabia. Ele sabe, ele vai lá, ele vai alertar, cuidado com isso, não gasta assim, faz assado, ele vai explicar tudo. Administração e finanças. E aí, a gente fala que vai dar o dízimo. Até que hora que eu tenho que ir, pastor? Me ajuda aí. Ô, Senhor, até que hora que me ajuda, pastor? Tá, até meia-noite vocês aguentam? Nossa, vocês estão muito machos, cara. Para que tinha frouxo aí no meio, teve gente que não respondeu. Cara, se fosse para uma festa, meu, aí o cara, né, tamo nessa, tal. Para Deus, às vezes os caras dão uma pipocada, né, mas vocês estão firmes, cara. Deus abençoe tua vida, querido, viu? Vamos seguir, dízimo. Lembra qual foi a primeira pergunta que eu fui na célula que eu fiz, que eu quase acabei com os caras? Para onde vai o dinheiro dessa igreja? Eu queria saber se estavam roubando. E achando que o cara lá ia falar para mim, mas é muito otário o cara que pergunta um negócio desse, né? O que eu quero dizer, querido, é o seguinte, eu estava indo para o trabalho, e no começo, e eu estava escutando uma rádio evangélica. Tem umas rádios que dói você ouvir. Eu vou me controlar aqui. Espírito Santo volta. Mas eu estava escutando o cara, e eu estava indo para Alphaville lá e tal. E aí o cara falou assim, você que tem dúvida do dízimo, disso, daquilo, liga para a gente. Eu falei, vou ligar para esse cara, meu. E adivinha o que eu fiz? Liguei. Porque eu sou desse jeito, eu quero confrontar, meu, para. Liguei para o cara, falei, não vai atender. Atendeu. O pessoal que estava, os escudeiros dele lá atendendo. Pois não. Falou, olha, eu quero saber desse negócio do dízimo, se a gente está dando dízimo e a igreja não está pondo no lugar certo, eu quero falar disso aí. Tá bom, nós vamos ligar para o senhor. Falei, golpe, meu. Falei, tá bom, deixei meu telefone, desliguei. Foi a hora que eu estacionei no estacionamento do banco, me liga o celular de novo. É o Kamal? Sou eu mesmo. O senhor vai entrar no ar. Eu falei, o quê? Foi assim, cara. Entrou o cara no ar, eu falei, cara, eu quero saber do dinheiro que da igreja, se a gente dá e o lugar não é adequado, tal e tudo mais. O cara me acabou comigo. Você é novo crente, não é não? O cara já começou a conversa assim comigo. Falei, eu sou. Eu sou. Falou, cara, dá aonde está frutificando. Dá o seu dízimo na igreja, que abençoa a tua família, que abençoa a tua casa, que você vê uma referência nos pastores. E eu tomei uma lição, ao vivo e a cores. Querido, eu não sabia direito como era a questão de orar, mas ali eu estava orando. Pelo amor de Deus, porque eu tinha ligado para minha esposa, eu estava torcendo para ela não estar ouvindo. Falei, Senhor, que tenha dado uma pane no rádio, meu, que tenha acontecido alguma coisa, que ela não escuta esse negócio. E o cara era um chato, porque ele falava meu nome. Então, Kamal, eu falei, não me repete o nome, cara. Falei, não repete o nome, cara. Sou eu, já sei que eu sou eu. Mas, cara, o que eu aprendi
verdadeiramente com dízimo, cara, foi que, longe de ser algo que é para a igreja ou para algumas coisas, eu sei que é. Todo mundo fala, Deus não precisa do nosso dinheiro, também é verdade. E o que Deus quer com o dízimo? Ele quer nos ensinar a nós não sermos dominados por esse dinheiro. Ele quer nos ensinar a sermos honestos, a não termos ganância, a pormos Ele em primeiro lugar. É tudo por nós. Eu era muito confuso. Eu perguntava, como que pode, um Deus criar a gente para ficar adorando Ele? Que Deus narcisista é esse, cara? Como pode? Ele cria, aí me faz com o propósito de adorar Ele. Eu falei, esse Deus não cabe na minha cabeça. Os pastores tentavam me explicar. Você imagina aquela turma da célula que sofria comigo? Os pastores sofriam, cara. Eu perguntava isso para os caras, eles não sabiam me responder. Quase abriram uma terceira célula para eu frequentar. Eu fui estudar. Eu falei, Senhor, eu quero uma resposta. Para que o Senhor cria a gente? Para poder adorar o Senhor. Para quê? O Senhor sabia que é verdadeira a minha dúvida. E o Senhor me respondeu. Quando você pega uma criança e solta ela, e ela enfia o dedo na tomada, e ela vai tomar um choque, o que acontece? Morre, tem problema, tem um monte de coisa. Quando você deixa teu filho perto de você, você não faz bobagem. Querido, eu criei para você me adorar, para você não errar. Quando eu estou com Ele, eu não penso naquelas mulheres. Quando eu estou com o Senhor, eu não quero trapacear. Quando eu estou adorando o Senhor, eu não quero roubar. Quando eu estou perto do Senhor, eu quero adorar Ele. Adorar o Senhor. É total a glória. A glória também me confundia. Deixa eu falar para vocês. Escuta aqui. Cadê o pessoal do louvor? Está aqui? O pessoal do cara, eu não entendia esse negócio. Eu falei assim, cara, o que vai sobrar para a gente na eternidade? Quando o pessoal do mundo árabe lá tem 7 virgens para eles, tá? Os caras se iludem nessa conversa. Quando eu falo de Deus, lá não vai ter as 7 virgens e esse negócio de sexo também não vai rolar lá. Então eu falei, complicado isso aí. Então o que eu vou fazer na eternidade? Adorar o Senhor. O que a gente faz na terra que vai ter no céu? Adoração. E como que é essa conversa de adoração? Porque às vezes a gente fica adorando, a gente adora, fica gostoso, daqui a pouco a gente fala, bom, está na hora de fazer isso, tem que comer, tem que... Lá não. Você não vai precisar comer. O Senhor também me respondeu. Olha que paciência esse Deus tem. Sabe quando você vai para a praia? Quem já foi para a praia aqui? Difícil não, quem não foi? Mas você está num lugar show de bola. Você teve um almoço maravilhoso. Está num clima super agradável. E você senta perto do mar, num lugar que você fala, você vê o sol baixando ali, o pessoal na praia, e você olha aquilo, você se sente totalmente pleno. Você já teve alguma vez em algum lugar uma sensação assim? Pega isso e multiplica por 10, por 100, por 1000. Porque lá no céu, nós vamos ter a sensação de plenitude. Isso é revelação do Senhor. A sensação de plenitude tão grande, que nada mais nos interessa, nada mais vai importar. Eu não tenho dor, eu não tenho desejos outros que não seja viver aquela plenitude de todas as coisas, de um ser que é pleno, justo, bondoso. Acabou tudo. Resposta para a glória, para a plenitude. Os pensamentos de Deus não são igual aos nossos pensamentos. Nós queremos comparar Deus com a forma que a gente pensa, e enquadrar Deus do universo na nossa mente. Não cabe, querido. Perseverança
em nós podermos honrar a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. Se você não é um dizimista, dá uma enganada em você mesmo, irmão. E faz assim, eu tinha medo que ia faltar. E eu combinei comigo. Eu já estava um tempinho ali na igreja, eu comecei a olhar, eu falei, cara, os caras têm luz, ar-condicionado, tem aguinha, tem isso, tem cadeira, tem... Eu ficava olhando aquilo, eu falei, cara, alguma coisa eu tenho que fazer, não é possível. E eu falei, eu vou começar a dar um pouco então. E aí eu comecei a dar, era 5%, era 10%, eu falei, vou dar 3%. Morrendo de medo. Aí eu fui para, dei um pouco mais, 5%, depois eu fui para 7%, para 8%, e minha esposa foi muito sábio. Ela não abria a boca, porque se ela falasse A, eu não ia dar. Ela me conta agora, eu fico com uma raiva dela agora, porque ela fala isso para mim. Ela fala, eu não falei nada, porque você era muito humanista. Se eu falo alguma coisa, aí você não ia querer fazer. Olha como conhece. Cara, quando você achar que não tem defeito nenhum, pergunta para a tua esposa, quais são meus defeitos? Aí você pega um caderno grande, e ela vai falando, cara. Pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eu sou um homem da área financeira, mas primeiro eu sou um homem de Deus agora. E eu estou declarando, dê o seu dízimo, não dê lugar ao diabo. Você vai ser tratado e Deus vai sim fazer você prosperar. Depois que eu estava dando dízimo, querido, e aquilo cada vez prosperava mais, chegou uma hora que eu tive que vender uma casa que eu tinha. Essa casa tinha ficado fechada por 4 anos, ficaram todos os móveis, Deus estava mudando toda a minha vida. E ela ficou fechada com todos os móveis lá dentro. Eu fui para um apartamento que não cabia quase nada, enquanto estava construindo minha outra casa, outro apartamento, e aí ia vender aquela casa. Ficou 4 anos e o meu vizinho ligou para mim depois de 4 anos, falou, Kamal, eu quero comprar tua casa, está à venda ainda? Eu olhei para o telefone e falei, nossa! Falei, está à venda sim, como você vai pagar? Para saber a questão de preço. Eu vou pagar à vista, eu estou com dinheiro guardado. E eu já estava um homem convertido, em processo de conversão. Falei, querido, faz o seguinte, vai olhar as outras casas na região, porque você mora colado com a minha, como é que você vai comprar a minha casa? Vai olhar outras casas, talvez o negócio seja melhor para você. Do outro lado eu estava, Senhor, faz ele comprar. Mas eu falei para o cara, falou, não, Kamal, nós já olhamos mais de 30 casas, imóveis, nós queremos esta casa. Falei, se você não quiser abusar em relação ao preço, eu te garanto que vai sair um negócio honesto. E nós fizemos esse negócio. E Deus me pôs à prova. Você dá 10% do teu salário é uma coisa, não é? Aquela casa eu não tinha recolhido o dízimo dela. Doía, cara. E minha esposa é muito inocente, cara. Não estava nem aí com isso. Nem aí, eu quieto, me mancando e falando ali com as coisas e tal. E eu falando, cara, 200, 300 pau, você tem que dar uma nota. Eu falei, como que eu vou fazer? Deus me testando, ele só olhando para mim. Eu falei para o pessoal, você fica que nem siri na lata, toque, toque, você vai para um lado, para o outro, não faz nada, nada. Até que o Senhor falou assim, o que você decidiu? Eu falei, já sei, não vou cair nessa tentação. Porque eu já tinha aprendido sobre aquela história que fala na Bíblia de Ananias, não é? Enquanto estava o bem, não teve problema. A hora que vira dinheiro, tem alguma coisa nesse negócio, não é só um papel. Falei, o quê, meu? Eu vou chegar para o pastor Fernando, vou falar, você vendeu a casa, vendi, Kamal. E aí, cadê o dinheiro? Cadê o dízimo? Não, já... Ó, não dê lugar ao diabo. Falei, o que? O cara vai vir para cima de mim?
vai dar legalidade para o cara, lá no cartório. O cara falou para mim o quê? Vamos fazer por assim, porque o tributo é assado. Então eu falei, cara, eu conheço tributação, não vai fazer nada disso. Você quer? A casa é nesse preço, vai pegar? Acabou a conversa. Faz 2 cheques. Vai nem passar na minha mão, vai direto para a igreja. Querido, pensa numa coisa assim, eu tenho que falar porque o Senhor pediu para eu vir aqui falar a verdade para você. A minha vida foi próspera. E foi próspera porque eu segui as orientações de Deus. Porque eu cumpri com aquilo e não me deixei levar pelas mentiras de Satanás. Recolhi aquilo, a minha casa rendeu maravilha, fiz 1000 coisas com a minha esposa, com a minha família, viajamos. Uma vida abençoada. Bem-aventurança não é você não ter problema. É você ter os problemas e passar eles como homem perseverante. Meu pai está com 84 anos e está morando com a gente. E ele tem diabetes e tem neuropatia diabética. Então as pernas dele às vezes não aguentam mais as coisas. E ele é um touro, seu Haroldo. E ele é forte, mas às vezes eu tenho que pôr ele na cadeira de roda quando eu vou levar ele para o médico. E meu carro estava arrumando e eu tinha uma consulta que a gente esperou 2 meses, eu tive que levar ele de metrô, de trem, em São Paulo. E aí fui empurrando meu pai, e eu não sabia andar com cadeira de roda no metrô, e aí eu pus ele na escada rolante, fiquei em pé, peguei a cadeira, apoiei, e aí as pessoas vinham me ajudar no final da escada, e o cara falou, mas por que você não pegou o elevador que estava ali? Eu falei, ai meu Deus. Eu fui aprendendo, e meu pai lá comigo e tal. Aí chegou um lugar lá, eu falei, vai perder a consulta, e eu correndo na avenida com meu pai, virava com ele, falava, você vai me derrubar? Eu falei, não vou não, pai, vamos lá, e corria com ele, cheguei pingando no consultório, a mulher me atendeu, falei, glória a Deus. O que aconteceu, querido, foi que meu pai acabou a consulta, fez lá os exames dele e tal, e falou, eu queria te agradecer. Falei, agradecer do quê, pai? Ter feito o senhor pagar o mico no metrô. Você é um filho querido. O Senhor permitiu que eu estivesse tomando conta do meu pai agora, sabe para quê? Para me proteger. Para poder honrar meu pai. Se ele tivesse sendo tomado conta pela minha irmã, talvez eu não estivesse fazendo essas coisas, estivesse pagando as coisas lá. Mas eu não ia ter esse momento com meu pai. Eu amo os meus pais. Você ama o seu pai? Amém. Perdoe seu pai. Ame o seu pai. É uma coisa que traz honra para todos nós. Volta para agora. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que repartir com quem tiver necessidade. E preservar-se mais do que? Em dizer palavras e perseverar nisso. Palavras que edificam. Nossa boca não pode pronunciar outras coisas, queridos. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Graça aos que ouvem. Perseverar, espera aí, eu tenho que falar uma coisa. Eu fui muito abençoado nesse lugar, muito abençoado. E foi antes de chegar aqui também. Homens dessa casa se mostraram como servos do Senhor. Pastor, está tudo bem, o senhor precisa de algo? Cara, me senti totalmente acolhido. Isso é ensinado aqui. As pessoas não fazem isso porque são mandadas, porque a pessoa não sente. Lembra o que eu te falei? Quando você dá atenção para alguém, você faz o quê? Ganha o coração dela. Essa casa, pastor, foi ensinada pelo Senhor. Eu vivi isso. E isso é um legado. Nós queremos viver mais dessas coisas. Eu agradeço a todos os irmãos que entraram de alguma forma em contato comigo, foi uma bênção na minha vida. Perseverar em liberar o perdão diariamente,
até que o processo nosso seja concluído. Controlar o meu tom de voz. Cara, do jeito que eu sou, eu começo a entrar num debate, daqui a pouco eu estou falando muito alto. Quem é meio atrapalhado assim, que parece um trator para conversar com as pessoas? Deixa eu ver. Então, querido, uma unção de paz na tua vida, para você ter equilíbrio. A minha esposa, às vezes, eu estou falando com ela, e ela fala, Camal, por que você está gritando? Eu falei, eu estou gritando? Porque a gente fica mais irritado com aquilo. Não gritar e falar mal das pessoas. Cara, mulher falando mal dos outros já é um inferno. Agora você, querido, ficar com lero, pipipi, porque isso aqui, pipipi, meu, se liga. Fala para quem está do celular, se liga, meu. Para, meu. Para. A pessoa vai ficando amargurada, é um poço de mágoa, aquilo é depressivo. E a palavra de Deus nos diz em Efésios 4:31 o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. O que mais? Lê para mim, que mais? E o que mais? Bem como de toda. Fala, seja bonzinho, cara. Isso. O Valber, eu conheci ele em Brasília, e aí eu comecei a conversar com ele, tal, para aquela conversa, tal. Eu falei, esse cara, será que é bom ou será que é ruim? Porque ele falou, mas é pastor. Eu falei, e daí? Porque a gente não sabe, né, meu? Como é que você conhece o cara? Você tem que dar um calor nele. Sabe o que a gente vai saber quem é cristão aqui? Pegou fogo aqui. Não é do Espírito Santo. Pegou fogo. Nós vamos saber quem vai ajudar quem. Vocês entendem isso? Quando você dá um calor no cara, você vai entender que tipo de cristão que ele é. Os caras que ficam na nossa igreja são muito abençoados para me aguentar. Porque se ele está sacaneando a esposa dele, eu falo, cara, você fez isso para sacanear a sua esposa. E falo na frente dela. Não fica na igreja. Só vai ficar os caras que têm pedigree de Cristo, apaixonado. O cara vai falar assim, eu sou apaixonado por Jesus, Camal, eu sou. Eu juro para você. Eu falei, não jura não, meu. Não precisa jurar não, cara. Eu quero que você seja mesmo com as suas atitudes. E aí a gente vai seguir. Olha a palavra do Senhor. Está acabando. Perseverar em fazer o bem. Sejam o quê? Bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Cara, vocês estão levando um trilho para vocês seguirem em Efésios? Na vida de vocês? Fala amém para mim. Amém. E continua, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, o que vai acontecer? Nós vamos colher. Você vai colher para sua casa, bênção para sua casa, bênção para os seus filhos. Você sabe o que é bênção? Deus, o próprio Deus, vai abençoar a cada um aqui a prosperar em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas, em nome de Jesus. Você dá uma salva de palmas ao Senhor, querido? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Te dou graças, Senhor. Colheremos, se não fizermos o quê? Agora eu estou assim, estou assado. Querido, se não desanimar, você vai colher. Portanto, olha o que vem agora. Portanto, enquanto temos oportunidade, se você está achando que o negócio está solto aí, está tudo bem, querido, você está enganado. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente a quem? Então, cara, você tem que abençoar o teu irmão que está do teu lado aí. Temos que nos abençoar. Eu quero falar para você. Hoje a gente está entendendo o que é conversão.
Conversão é você fazer e buscar isso dia a dia, tá certo? Isso é conversão. E aí é o seguinte, quantos aqui trabalham em algum lugar da igreja? Levanta a tua mão, quem trabalha alguma coisa. Os que não trabalham, abaixa a mão agora, os que não trabalham, levanta a mão. Querido, a partir de hoje você está incumbido a fazer um trabalho na igreja. Sabe por quê? Você é tratado. Você está do lado desse aí que não trabalha na igreja, pega ele aí de lado, pega num lugar assim, tranquilo, no pescoço dele, pega aí para mim. Querido, é o seguinte, você vai trabalhar, porque quando você trabalha, você é tratado. Você vai entender o que é, quando você está falando uma coisa, por que tem que chegar no horário? Aí o cara fala, pô, por causa disso, meu. Se todos nós aqui combinarmos que no semestre, no ano que vem, quando tiver o novo congresso de Josué, congresso ou seminários, como que chama? Seminário, então tem um seminário de Josué, você vai falar, eu vou trazer alguém, vai lotar lá em cima, não vai? Então faz esse compromisso agora, eu vou trazer um homem a mais o ano que vem, e eu vou ser ousado, repita comigo, eu vou pagar a inscrição dele. Aí, cara, dá uma salva de palmas ao Senhor. Nossa! Esse é papel de homem, cara. Pega esse compromisso, já arranja logo o cara. Eu vou pedir para abrirem logo as inscrições para fazer isso. E falta 5 para acabar. E eu vou falar para vocês, hoje é um dia único. Nunca mais haverá um dia como esse. Nunca mais haverá um dia como esse. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. A cada dia, para não sermos consumidos por fogo estranho. Sejamos perseverantes, queridos. Assim, o Senhor, nós devemos agir para sermos testemunhas dele. Não é assim que fala a palavra? É assim que será. Fiéis, e nós vamos escrever a continuidade daquilo que Deus deseja para a humanidade. Nós vamos fazer parte disso em nome de Jesus. Efésios 5,19 nos fala o seguinte: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que mais? É isso. Eu posso pedir para você agora ficar sentado onde você está. Eu gostaria de pôr um louvor, posso pôr para tocar, pastor? É o último para a gente estar orando. Eu compartilhei com os pastores, que quando eu fui para Moçambique, eu voltei com malária. E eu achei que ia morrer uma noite. Porque eu peguei a malária, a tríplice lá, aquela que multiplica e mata em 24 horas. E o Senhor, eu delirando, e o Senhor falava comigo. Eu te amo, filho. E tocava uma música que não é essa que vai tocar, mas tocava uma música aquela, que fala que Ele te ama tanto. Querido, eu não aguentava mais escutar aquela música. Falei, Senhor, deixa eu dormir, pelo amor de Deus, pelo amor de você mesmo, Pai. Porque eu precisava dormir. Falei, eu não sei se eu vou morrer, Pai, mas deixa eu descansar. Nesse momento, eu ajoelhado na minha cama, nos pés da minha cama, se abriu o universo, nos meus olhos, na minha vida. Eu estava delirando total, estava loucão. E o Senhor mostrou para ele que Ele é dono de todas as coisas. Isso aconteceu antes de eu ser consagrado a pastor. E essa música que vai tocar agora, mostra um pouco dessa grandiosidade do Senhor para a sua vida. Você pode fechar teus olhos, baixar a tua cabeça, e nós vamos escutar agora este louvor. Sim, Senhor. Desde o princípio,
Deus Criador, bem antes do tempo existir. Oh Deus. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, Oh Senhor, há 100 bilhões de estrelas brilham. oh Deus, Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também. eu te amo, Senhor. Posso ver teu coração na criação. Natureza, Senhor. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Sim, Senhor. Sim, Deus. Deus de promessas, pra sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. Sim, Senhor. E ao teu Falar. há 100 bilhões de seres vida dá. Oh Deus. Se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também. Entrega teu coração a Ele. Vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, um quadro a se criar. Obra-prima. Se a criação te segue, Eu também. eu também. Sim, Senhor. Se as estrelas te adoram, Eu também. Se as montanhas se ajoelham, Eu também. Se entrega. Se os mares louvam alto, Eu também. E se tudo existe Para pra te te exaltar, exaltar. eu também. Se o vento te obedece, Eu também. se as rochas Ei! a te clamam, eu também. Oh, Se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou cantar. pra ti, Senhor. Oh Deus que salva, em meio à minha dor viestes pra me resgatar. Tira toda a dor, Senhor. Todo o cansaço. Ali no Calvário, em escuridão, morrestes pra vida nos dar. E ao teu falar, Fique em pé, querido. bilhões de falhas deixam de existir. As tuas falhas deixarão de existir. Onde destes tua vida
da morte levantastes e também vejo teu amor em toda a criação. Cada um, Senhor, Cada parte desenhada por tua se escolhestes render tudo, eu também vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morrestes pra salvar. Deus, Se por eles deste a vida, eu também. Senhor Deus, Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode são comparar. liberadas. És aquele que não deixa o sol pra trás. Esse Deus é o Deus que opera na nossa alma, aquele que transforma a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Você dá uma salva de palmas ao Senhor, querido? Oh! Você dá um grito de guerra para o Senhor? Oh! Homens perseverantes, querido, abraça quem está do teu lado aí, em nome de Jesus. Senhor, cara,